Boa tarde, amigos. Recebemos com muito prazer a governadora Raquel Lira, 4 meses à frente do governo do estado, e nós estamos conversando com ela no lugar onde as coisas de Pernambuco são decididas, que é o gabinete da governadora. Raquel, muito trabalho nesses 4 meses. Nossa, parece que fazem 4 anos. Obrigada por estar aqui, João. Um prazer recebê-lo aqui no Palácio. Aqui é o lugar onde o governo é centralizado, mas as decisões a gente traz para cá, muitas vezes aqui sozinha, tomando elas, depois de ouvir muita gente. É um lugar aqui que toda vez que eu entro, eu sinto a responsabilidade do que tento fazer por nosso estado. Mas eu soube que vários dias a governadora só sai daqui meia-noite. Muito trabalho. Muito trabalho. Você sabe do esforço que a gente está fazendo para organizar a casa. Não pegamos um estado arrumado, os indicadores sociais, econômicos ruins, violência, fome, desemprego, a saúde não vai bem, as estradas. Então, a gente está, ao mesmo tempo que está organizando a casa, estancando ações e desperdício de recurso para fazer ele poder chegar na ponta, nas pessoas que mais precisam, a gente conseguir pensar o futuro e agir para que o futuro possa virar realidade o mais rápido possível, né? Além de estar muito tempo aqui, a gente também tem investido muito tempo em viagens. Eu não sei quantas vezes fui a Brasília, já esse ano, Brasília, São Paulo, Rio, buscando investimentos para cá, buscando soluções de quem já fez, para permitir que a gente faça mais com menos e em menos tempo. O desafio é grande, mas assim, estou feliz com o time que montamos e eu sei que tenho a confiança do povo de Pernambuco para a gente poder dar os passos que precisa dar. Agora a senhora está com uma grande vantagem, né, governadora? Porque quando era prefeita, tinha que sair de Caruaru às 2 horas da manhã, pegar 232 para pegar o avião às 5 horas. Agora, em 10 minutos, você está no aeroporto. Daí é vantagem, né? É mais ou menos isso. Né? Eu me lembrava quando eu estava falando sobre isso um dia desses. Eu sempre viajei muito também, óbvio, para Brasília como prefeita, mas eu tinha que sair de fato às 2. Os voos estão meio cruéis para quem vai para Brasília. Os horários são voos que saem entre 4 e 5 da manhã. Então, para quem sai do interior, é muito desgastante. Tem que sair 2, 1 hora da manhã para poder chegar aqui. A triplicação não tinha sido completada ainda, da entrada de quem vem da 232 para a região metropolitana. Essa obra a gente conseguiu concluir em tempo recorde, colocamos muito investimento, colocamos 3 turnos e a gente conseguiu abrir as 2 passagens para quem vem e para quem vai. Faltam detalhes dessa obra, mas o que a gente quer também é permitir que o aeroporto lá de Caruaru possa receber voos de jato, de Boeing, que possam permitir que as pessoas não precisem vir para cá, para a capital, para se deslocar para o sudeste do Brasil. Governador, o aeroporto de Fernando Noronha é uma das preocupações da senhora. O que é que está sendo feito? Sim. Prejuízo para o turismo enorme, né? Pois é. A gente, infelizmente, os nossos aeroportos, de maneira geral, estão carecendo de muito investimento. E o mais crítico agora é o de Fernando de Noronha. Ele precisava de requalificação. O contrato que foi feito é um contrato de 60 milhões de reais. 60% disso é logística e a forma que foi feito, o barco que leva são 25 mil toneladas de insumos que são necessários para lá, de brita, do material para poder fazer a pista, leva 2 anos para levar para lá. Equipamentos, inclusive. Equipamentos levam 2 anos do jeito que está. O que nós estamos fazendo cuidando de alternativas, conversei essa semana com o ministro Zé Múcio, porque é uma operação de guerra que precisa ser feita lá, né? A obra em si ela é muito simples de ser feita, porque é a recuperação de um asfalto, fazer de novo o asfalto. Mas o problema é levar 25 mil toneladas do continente para cá. E o contrato, ele não foi um contrato que olhou muito para a logística, ele olhou mais para a obra. Então, o que a gente está fazendo agora é trabalhando muito para poder construir essas alternativas com parceria, inclusive com o Ministério da Defesa. Mas porque foram deixando, né, governador? Foi deixando ao longo do tempo, a pista se desgastando. E assim, Noronha, ela é um cartão postal para Pernambuco. Ela precisa ser porta de entrada, não só para as pessoas irem para lá, mas irem para lá e poderem vir para o continente também, né? A gente quer poder abraçar, através do cartão postal de Noronha, trazer os turistas para o continente também. Certamente, lembrando sua origem policial, foi da Polícia Federal, a senhora está dando muita força à segurança pública, né? Agora o bombeiro deu equipamento que há 10 anos eles estavam querendo, né? A segurança é uma das prioridades do seu governo, não é, governadora? É uma das prioridades do povo, né? Nós temos
infelizmente, Pernambuco como campeão de homicídio no Brasil, campeão de feminicídio, e a gente não quer Pernambuco estampando nas páginas policiais. Por isso que a gente está estruturando o Juntos pela Segurança e já começamos investimentos em diversas áreas e o maior investimento dos últimos anos no Corpo de Bombeiros. Já foram autorizados mais de 25 milhões de reais em licitações para equipar bombeiros. Imagine que no nosso litoral, quando eu fui visitar o GBMAR, que fica ali em Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, eles têm um jet ski quebrado e um bote que eles ficam consertando do próprio bolso. Mentira! É verdade, é verdade. Se o senhor for lá, vai poder constatar isso. Nós vamos mudar de lugar, o GBMAR, equipar. Eles não têm cordas, não têm coisas básicas. Por isso que quando também tem as necessidades das chuvas e tal, o bombeiro sofre, porque os equipamentos que tem não são suficientes para eles fazerem o enfrentamento das necessidades que se tem. Nós vamos trabalhar para recompor, aliás, para compor, porque não é nem recompor, para compor os equipamentos não só do Bombeiro Militar, mas também da Polícia Militar de Pernambuco. A senhora está sendo bem recebida nas muitas idas a Brasília para ter contatos com o ministro e gente do governo federal? Tenho sido muito bem recebida. Essa minha atitude de diálogo, ela, desde sempre que tenho mandatos, como prefeita de Caruaru, a gente conseguiu parcerias com o governo federal, inclusive obras que estão saindo lá agora, do Centro de Artesanato de Caruaru, né, do Alto do Moura, são obras super importantes para o nosso turismo, por exemplo. E agora, junto ao governo federal, a gente está encaminhando as propostas estruturadoras, já temos alguns compromissos firmados, como, por exemplo, o pagamento da adutora do Agreste, que vai levar água para aquela região tão pobre em água no nosso estado. A gente já tem o compromisso de requalificação da 232, estamos estudando e trabalhando os processos que existem sobre ela para permitir essa requalificação, a duplicação da 423 até Garanhuns, e a gente construir parcerias para que possamos fazer o enfrentamento da questão da saúde, na questão da assistência social e da infraestrutura. Estradas, aeroportos que permitem a gente poder fazer de Pernambuco um estado melhor para viver e que possa trazer mais renda e emprego para a nossa gente. Então, e a saúde, tem sido muito bem recebida. Chega a senhora um problema de um hospital, né? Vários. Vários, né? O que a gente está calculando, a gente pega uma rede pública muito sucateada. Acho que o grande exemplo disso é o Hospital da Restauração, a maior emergência do Norte e Nordeste brasileiro. Infelizmente, ela está sucateada. Os profissionais são maravilhosos, todos, desde o porteiro, os melhores médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, profissionais de saúde como um todo, mas o equipamento em si sucateado. A gente estima que são mais de 100 milhões de reais para recolocá-lo de pé. A gente está fazendo o projeto, existia lá um contrato de 8 milhões, o que a gente fez foi direcionar ele para o primeiro piso, porque não dá para nada, 8 milhões num prédio daquele é para pintura somente. O que a gente está fazendo agora é fazer piso a piso, requalificar e colocar de novo, não só o Hospital da Restauração, mas Cisam, o Otávio de Freitas, o Oswaldo Cruz, que são hospitais de muito fluxo, de porta aberta e que, apesar das equipes muito qualificadas, não têm condições de salubridade e dignidade para receber nossa gente, nem os trabalhadores de lá. E os hospitais do interior, mesma situação? Mesma situação. O Hospital Regional do Agreste, que é de Caruaru e atende grande parte, não só do Agreste pernambucano, mas do sertão do nosso estado, também em condições muito precárias. O Hospital da Mulher, que poderia ter sido inaugurado já há quase 10 anos, ainda não foi. A nossa meta é conseguir fazê-lo até o final desse ano. E, com isso, a gente permitir que mulheres possam ser atendidas naquela região e não precisem vir para aqui, para a região metropolitana. E enquanto a gente não ajeita o todo, nós estamos estruturando alguns serviços no interior que permitem que as pessoas possam ser atendidas mais perto da sua casa. Então, UTI materno-infantil no João Murilo, em Vitória, cirurgia ortopédica infantil, pediátrica no Hospital de Arco Verde, já leitos de alta complexidade para mães gestantes em Salgueiro, em Oricuri, permitindo que essas mães que antes se deslocavam 600 quilômetros, muitas vezes para ter um atendimento aqui no Recife, muitas vezes no IMIP, por exemplo, elas possam já ser atendidas e já estar funcionando perto de suas casas. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com a governadora de Pernambuco, Raquel Lira.
vamos continuar conversando com a governadora Raquel Lira, aqui do gabinete do governo do estado. Porque precisa diminuir, né, governadora, esse fluxo de ambulância na 232 toda manhã. Aliás, na semana passada teve um acidente com 2 na Abdias de Carvalho, né? Para quem andou muito de madrugada essa 232, como eu andei, como milhares de pernambucanos andam, sabe que 1 a 2 horas da manhã o que a gente só vê é TFD. Tratamento fora do domicílio, são ambulâncias, ônibus, vans, a população saindo de casa às 11 horas da noite para poder ser atendida aqui meio-dia, para voltar para casa de novo meia-noite. E isso se multiplicando. Nosso trabalho é garantir a descentralização desse atendimento. Alguns a gente pode fazer rápido, como a gente está fazendo com as UTIs, materno-infantil, pediátrica, cirurgia ortopédica, mas outras a gente vai precisar de mais investimento para permitir a abertura de novos serviços e que isso não precise vir para aqui, para a capital, o que faz a lotação desses grandes hospitais e uma penúria para quem vive no interior. Governadora, a senhora muitas vezes é vítima de críticas injustas. Como é que a cidadã Raquel Lira reage a isso? Trabalhando. Dói? Trabalhando. Trabalhando, né? Crítica é natural que seja feita num processo democrático e eu estou aberta para elas. A gente faz parte da democracia. Teve muita gente que lutou muito antes de mim, que morreu por isso. E democracia, ela exige que haja a situação e a oposição e que haja isso, um contraditório de ideias para a gente construir a sociedade que a gente quer. O que me parece um pouco injusto, não só comigo, mas com a população, é querer que a gente, em 5 meses de governo, consiga consertar o que não foi feito em 8 anos. A gente está trabalhando não mirando o passado, mas mirando o futuro, para conseguir atender às demandas da população. Para isso, a gente precisa de recursos, estamos articulando eles, a obtenção de empréstimo, a busca de recursos do governo federal, o diálogo com os deputados federais e senadores para vir recursos para cá de emendas parlamentares, mas não é simples fazê-lo. Então, é crítica que ela possa ser construtiva para permitir que a gente possa enxergar os nossos erros e acertá-los. E para não falar em crítica, eu vou fazer logo a cobrança à senhora, que a senhora me garantiu na campanha. Meus 2 projetos mais queridos do governo do estado, PE Conduz e Ganha o Mundo. Olha, cuidando deles? Cuidando deles, o PE Conduz está funcionando, né? Qualquer movimento nosso só será se for para ampliá-lo, porque vai ele levar atende... para o interior, né? Já existe no interior. A gente precisa fortalecê-lo, robustecê-lo, permitir que as pessoas com deficiência tenham o direito de ir e vir com mais tranquilidade. Muitas delas não conseguem pegar um transporte público coletivo, precisa de um atendimento especial e o PE Conduz faz esse trabalho. E o Ganha o Mundo, ele é um projeto, para quem não conhece, liderado e idealizado ainda no governo de Eduardo Campos, que fez muito menino do interior, do estado de Pernambuco, da capital, conhecer outros países do mundo, fazendo um intercâmbio. Era a sua área quando era secretária, né? Na verdade, era na educação. Eu era secretária de Criança e Juventude. Mas ajudou muito esse Ajudei, projeto. mas o que é que aconteceu? Da forma que foi feito recentemente, nos últimos tempos, houve um questionamento muito forte do Tribunal de Contas. O contrato estava errado. O que nós estamos fazendo é redesenhando o contrato. Já estivemos com vários embaixadores e cônsulos de fora do Brasil, Canadá, Espanha, Portugal, e todo mundo se colocando com o país aberto para receber de novo os nossos estudantes. Então, muito em breve, a gente vai relançar o programa, agora da maneira que os órgãos de controle entendem como corretos e a gente também, para permitir que a gente possa fazer intercâmbio cultural e os meninos daqui possam ir para lá, aprender muito, aprender outro idioma, mas outra cultura, e quando voltar para cá possam ser acolhidos por nós e disseminar seu conhecimento na nossa própria rede de ensino. Olha, como prefeita, a senhora era conhecida como Racreche, Raquel das Creches. Como governadora, continua Racreche? A gente vai fazer o maior programa de educação da nossa história. Quando fala sobre isso, eu fico sonhando... A gente já tem os projetos arquitetônicos, de engenharia. Eu já estou dizendo aos prefeitos, deputados, lideranças, ache o terreno. Se o terreno não for seu, a gente compra. Nós vamos construir a creche. Nós vamos avançar no ensino integral do Fundamental 2, aquele do 6º ao 9º ano, que é onde o menino está desistindo da escola. A gente vai acolher ele o dia inteiro para permitir que ele possa aprender de verdade. E cuidando da criança desde cedo, não tenho dúvida nenhuma de que com 5, 6 anos ela está lendo, está se desenvolvendo como um todo e ela não vai deixar a escola, como a gente tem visto muitos jovens, a gente perder talentos porque não conseguiram aprender a ler, a escrever, a fazer conta no tempo certo.
e com isso eles se desestimulam. Então, vamos fazer... Eu quero continuar sendo uma creche. A gente vai fazer creche no estado de Pernambuco inteiro. Eu já recebi um monte de terreno indicado já por prefeitos. Estamos mandando um projeto de lei para a Assembleia Legislativa para autorizar essa nossa cooperação com os municípios. A gente não só vai construir, como vai custear por um ano, até que ele possa receber recursos do governo federal. Então, vamos ajudar de todas as formas. Da decisão do governo federal, a senhora tomou antecipadamente, que é botar a delegacia das mulheres. Não funcionava no final de semana, quer dizer, os homens podiam bater nas mulheres, matar as mulheres no final de semana, que não tinha delegacia para ir. E a senhora antes, que agora tem uma determinação federal, mas antes disso a senhora determinou que a delegacia das mulheres funciona em 24 horas. É isso. Pernambuco tem uma rede de delegacias de combate à violência doméstica contra a mulher. As mulheres em Pernambuco, infelizmente, têm sido vítimas de crimes de feminicídio, de estupro, dentro de casa, e esse crime ele acontece à noite e nos finais de semana. Então, já estava no nosso plano de governo, a gente já conseguiu garantir metade nas áreas da região metropolitana, do interior, Caruaru, Petrolina, já estão funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana. Isso é decisão política, a gente tirou dinheiro de um canto, botou no outro e garantiu que as delegacias pudessem funcionar. Existe uma lei agora, federal, inclusive, que foi liderada por Rodrigo Cunha, que é senador de Alagoas. Ele me ligou depois que soube que a gente já estava funcionando, para saber como é que estava, e eu disse que a medida era muito bem-vinda. Agora, é bom que a gente consiga também sensibilizar a Secretaria Nacional de Segurança Pública para garantir mais insumos. A gente conseguiu agora, eles fizeram um grande movimento, eu quero agradecer ao ministro Flávio Dino e ao secretário Tadeu Alencar, na doação de viaturas Maria da Penha. A gente já tinha ampliado também o nosso número de viaturas para ajudar o monitoramento de mulheres que já estão com medidas protetivas para protegê-las de verdade. Essas delegacias funcionando recebem muito mais atendimento e com isso a gente consegue salvar mais mulheres. E vai ampliar agora o quadro na Secretaria de Defesa Social, né? Mais delegados e mais policiais. A gente está fazendo um estudo completo de todos os concursos que Pernambuco precisa e elencando, colocando a ordem de prioridades. Como a gente não pegou o Estado equilibrado nas contas, a gente tem que ter muito cuidado com os concursos que a gente lança para que a gente possa fazer as contratações mantendo a nossa capacidade de arcar com todos os compromissos que a gente tem, né? Fundamentalmente com o servidor público. Eu sou servidora pública de carreira desde que eu tenho antes de 20 anos de idade, tenho 44 agora. Por concurso? Por concurso sempre. E logo que assumi, lançamos uma tabela de pagamento, o servidor sabe a data que vai receber até o final do ano. A gente tem muito respeito ao servidor e os concursos eles surgirão, mas a gente precisa primeiro colocar todo mundo à mesa e elencar as prioridades. É claro que segurança é uma delas, mas do tamanho que a gente pode fazer frente a esse pagamento. Então, vamos lançar concursos em diversas áreas, vamos chamar gente de concurso, como a gente já anunciou, de professores. A gente está fazendo o censo de professores para poder dimensionar quantos precisa. Vamos estar chamando agora no final do mês, para que eles já no segundo semestre já possam estar na nossa rede. E as escolas, encontrou boas? A gente tem escolas boas e tem escolas ruins. E o ônibus ruim, né? Os ônibus são péssimos. O sistema de transporte escolar de Pernambuco é muito ruim. E eu sei de perto o quanto o prefeito precisa de ajuda, o quanto o município precisa de ajuda. E não é por outra razão que eu já comprei 188 ônibus para doar à prefeitura, nós estamos comprando mais 300. Já disse aos prefeitos que a gente vai abrir para eles dizerem o quanto que precisam para a gente poder garantir que a criança tem o direito de chegar na escola. Não adianta também. A gente precisa ter um prédio de escola bom, funcionando, com o quadro lá de professores e trabalhadores, mas o aluno precisa ter o direito de chegar na sala de aula, né? E o transporte escolar é o meio que consegue isso, principalmente para quem mora em grandes cidades no interior, que tem uma região de zona rural muito grande. A gente precisa garantir que o menino chegue na sala de aula. E aí eu, em vez de ficar cobrando, serei parceira, já estou sendo parceiro dos municípios nessa solução. Agora, as estradas muito ruins, né? O muito que tem de ruins. buraco é uma buraqueira, né? Infelizmente, o pernambucano sabe muito bem disso, onde quer que ele more. Seja aqui em Olinda, para pegar a PE15, né? Seja no interior do nosso estado. O que a gente tem são estradas que estão absolutamente abandonadas ao longo de muito tempo. Isso fez com que Pernambuco fosse, hoje, a segunda infraestrutura de estradas pior do Brasil. E o que é que nós estamos fazendo? A gente tem, inclusive isso é muito comum de ouvir, quem está em casa vai se lembrar disso, que no governo anterior foi lançado muita obra, muita propaganda, mas não se deixou o dinheiro, né? Então a gente pegou 2,5 bilhões de obra
e 300 milhões de reais de orçamento. Aí não dá, né? Essa conta não fecha. Estamos conversando com todas as lideranças, indo às cidades, visitando as regiões, elencando as prioridades para que a gente possa, primeiro, atacar as estradas, como a gente fez com a 232, por exemplo, na triplicação, que são mais urgentes. Conseguimos aprovar na Assembleia os empréstimos, estamos negociando com as instituições financeiras que o recurso entre, e grande parte dele será para estradas. Só peço um pouquinho de paciência, porque a gente não pegou aqui tudo tranquilo, organizado, com dinheiro em caixa, para já poder pagar a obra. O que a gente teve que fazer foi dar uma parada para garantir a priorização das estradas e buscar dinheiro para que a gente possa trabalhar nelas. Nós queremos agradecer à governadora Raquel Lira e eu quero dizer o seguinte, são tantos assuntos que amanhã nós vamos continuar conversando com ela e além da segunda parte da entrevista, nós vamos mostrar onde a governadora trabalha, o Palácio do Campo das Princesas, o seu detalhe e quem cuida da segurança dela. Até amanhã, se Deus quiser.